Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 15 de maio, a gente está iniciando nossa segunda unidade, tá? Nossa sétima aula online. Lá no nosso módulo 2 tem o título Envoltórios Celulares. Um dos envoltórios celulares que nós vamos falar hoje é justamente a membrana plasmática. Toda célula possui membrana plasmática, tá? A membrana plasmática ela vai delimitar a célula, ou seja, ela vai separar o meio intracelular, que é o meio que está dentro da célula, do meio extracelular. Além disso, a membrana plasmática também vai proteger as células e vai permitir também a entrada e saída de substâncias entre o meio externo e o meio de dentro da célula, tá bom? A membrana plasmática, ela tem um modelo, segue um modelo que é chamado de mosaico fluido. Quando a gente pensa em mosaico, a gente pensa em uma composição de peças, não é isso? Quando a gente fala de membrana plasmática, a gente diz que os principais componentes que estão ali compondo, que estão inseridos, formando a membrana plasmática, são as substâncias orgânicas, proteínas e lipídios. E vão ser justamente essas proteínas e lipídios que vão fornecer uma certa flexibilidade, ou seja, uma fluidez para a membrana plasmática. Imaginem vocês se as membranas plasmáticas elas fossem rígidas, elas fossem duras. Não ia permitir todo o corpo, né, de um ser vivo composto por células, ia ter o quê? Uma certa rigidez. Então, essa flexibilidade, certo? Essa fluidez da membrana plasmática é que, inclusive, permite movimentos celulares e, consequentemente, movimentos de um determinado ser vivo, ok? Aqui eu vou falar especificamente de cada componente que está constituindo a membrana plasmática. Então, eu falei que os lipídios compõem as membranas plasmáticas celulares. Então, quais tipos de lipídios? Um lipídio chamado de fosfolipídio. Então, a membrana plasmática ela é composta por uma dupla membrana, certo? Uma dupla camada de fosfolipídio. Então, é constituída por uma bicamada. Quando eu falo bicamada, porque ó, são duas camadas, tá bom? De fosfolipídios. Então, prestem bem atenção aqui, ó, uma camada aqui em cima, outra camada aqui embaixo de fosfolipídios. Essa parte que está em contato com o meio extracelular é hidrofílica, tá? Que é formada como se fossem essas bolinhas lilás. Essa parte que está em contato com o meio intracelular, hidrofílica também. O que é hidrofílica? Quando fala que é uma parte hidrofílica, é uma parte que tem afinidade com a água, tá bom? Então consegue se misturar com a água, não tem problema nenhum a água ter contato com esse meio extracelular e meio intracelular. O que é meio óbvio também, porque tanto, né, os espaços entre as células, ou seja, intercelulares, tem água, como existe água também no meio intracelular. Então, é preciso que essa parte da membrana plasmática tenha afinidade com a água. Porém, essa parte daqui que constitui o meio, né, o interior da membrana plasmática, o interior dessas moléculas de fosfolipídios, é um meio hidrofóbico, ou seja, repele a água, não tem afinidade com a água, tá bom? Então, em relação aos lipídios, que constituem a membrana plasmática, são do tipo fosfolipídios e eles formam uma bicamada de fosfolipídio. E as proteínas? As proteínas também são moléculas orgânicas que estão compondo essa membrana plasmática. Que tipo de proteínas? Proteínas chamadas de integrais e proteínas chamadas de periféricas. Quando a gente fala de proteínas integrais, ó, íntegra. Por que íntegra? Porque ela está ali atravessando toda a membrana plasmática. Preste atenção na setinha aqui do meu mouse. Isso daqui, ó, é uma membrana, é uma proteína integral. Aqui é uma proteína integral. Vocês percebem que essa proteína atravessa a bicamada de fosfolipídio. Por quê? Porque vai permitir que algumas substâncias entrem, né, passem diretamente por essa membrana, entrando para a célula, desculpa, por essa proteína, entrando para a célula ou saindo para a célula através dessa proteína. É por isso que falam que essas proteínas, a principal função dessas proteínas integrais são proteínas transportadoras. É como se fosse um elevador. A substância chega a essa proteína e aí a proteína leva a substância de fora para dentro da célula ou de dentro para fora da célula, tá bom? Outro tipo de proteína que está compondo a membrana plasmática são chamadas de proteínas periféricas, que são as proteínas que estão aqui, ó, na periferia, ó, em cima da membrana plasmática, tá bom? Principalmente em contato com o meio extracelular.
Essas proteínas, elas são receptoras. A função dela é reconhecer algumas substâncias e permitir se essas substâncias vão entrar ou não para a célula, tá bom? Então, vai permitir, vai reconhecer se e aí permitir se a substância entra na célula ou se a substância sai da célula. É por isso que falam que a presença de determinadas proteínas, dessas proteínas especificamente que eu falei, na membrana plasmática, permite uma permeabilidade seletiva, ou seja, não vai ser qualquer substância que vai conseguir atravessar a membrana plasmática e chegar até o interior das células e nem sair das células. Existe uma permeabilidade, uma seleção, tá? Através dessa membrana plasmática. E quem permite essa permeabilidade seletiva de determinadas substâncias, justamente a presença de proteínas do tipo tanto integrais como proteínas periféricas. Tá bom, gente? Outro tipo de substância orgânica que está compondo a membrana plasmática são os carboidratos, agora em menores quantidades quando comparados aos lipídios e proteínas. Esses carboidratos, eles podem estar associados a lipídios, formando estrutura como glicolipídios, e também podem estar associados a proteínas, formando glicoproteínas, ok? Esse glico vem tipo de glicose, açúcar, tá? As membranas plasmáticas, elas também sofrem especializações. Nem todas as membranas plasmáticas vão ter esse formatinho aqui, ó, que eu coloquei como modelo reto, tá? Então, por exemplo, as células do intestino delgado, o intestino delgado, a principal função do intestino delgado, lembra lá no sistema digestório, é o quê? Absorver nutrientes e água. Então, é preciso que absorvam uma grande quantidade de nutrientes e água. Então, a membrana plasmática dessas células que estão ali compondo o epitélio do intestino delgado apresentam especializações. Para quê? Para aumentar a capacidade de absorção de água e nutrientes, ok? Essas especializações é como se fossem microvilosidades na membrana plasmática, tá? Olha as microvilosidades aqui. É como se fosse um lequezinho, certo? Bem quando a gente junta o leque, que forma, ó, aquelas subidas e descidas, tá? Isso daí é como se fossem as microvilosidades, que vai aumentar a superfície de contato com o meio. Eu sempre dou um exemplo seguinte: se a gente pega uma folha reta, pensem que a folha é a membrana plasmática. Se eu coloco ela reta e jogo água, a água vai atingir uma determinada região, certo? Da folha, no caso da membrana plasmática. Então, aquela parte atingida pela água vai ser a parte que vai ter uma absorção de água e, consequentemente, de nutrientes. Agora, se eu pego a folha e dobro ela em formato de leque e vou unir ela como se fosse aquelas microvilosidades, se eu jogo a água ali com possíveis nutrientes, eu vou ter uma maior área, certo? Daquela folha, que no caso eu estou representando o que seria a minha membrana plasmática, a maior área daquela folha atingida. Quando eu abrir, a gente vai ver que vai ter uma maior área atingida, porque eu estou aumentando a superfície de contato, tá? Da célula, no caso que é a folha, com o meio externo. A partir do momento que eu aumento essa superfície de contato, eu aumento a capacidade daquela membrana plasmática, daquela folha, de o quê? De absorver a água e os nutrientes, tá bom? Então, essa especialização da membrana plasmática das células do intestino delgado é justamente para aumentar essa superfície de contato da célula com o meio e, consequentemente, aumentar a capacidade de absorção que a célula vai ter, principalmente de água e nutrientes, tá? Aqui, ó, são uma fotografia em microscópio, tá? Eletrônico, que permite a gente ver como está modificada essa membrana plasmática em microvilosidades. Aqui, ó, eu evidencio desde de algo mais amplo, que é o intestino delgado, até chegar lá nas células. Então, aqui é o intestino delgado, um pedaço do intestino delgado, né? Um órgão de lá do nosso sistema digestório. Se eu dou foco em um pedaço do intestino delgado, desse pedacinho específico aqui, eu vejo que ele é formado por vilosidades, ó, como se fossem essas ondinhas, tá bom? No epitélio, no intestino delgado. Aí eu pego mais um pedaço dessas vilosidades, ó a vilosidade aqui. Eu percebo essa célula epitelial, tá? Que tá formando uma célula específica do intestino delgado. Se eu dou um zoom
nessa célula específica, eu percebo que essas microvilosidades na membrana plasmática. Então, ó, as células aqui do epitélio, com seu núcleo, certo? Característica de células eucariontes lá do epitélio. E aqui a membrana plasmática, ó, isso aqui em cima é membrana plasmática, essa parte rosa, toda essa parte aqui é membrana plasmática. Então, percebam como está adaptada, né? Como existe essa modificação da membrana plasmática em microvilosidade, principalmente aquela parte que vai estar em contato com o meio extracelular, para aumentar a superfície de contato com o meio e, consequentemente, aumentar a capacidade de absorção que essas células vão ter em absorver água e nutrientes. Ok, gente? Outro tipo de especialização é o que a gente chama de junção e comunicação entre as células. Aqui eu também peguei, tá? Uma célula do intestino delgado. Ó, as microvilosidades representadas aqui, tá bom? Nessa parte da célula. Só que isso daqui também é membrana plasmática, ó, tá delimitando a célula. Tudo isso aqui é membrana plasmática. Então, essa parte aqui que eu tô, ó, orientando com o meu mouse, ó, a setinha aqui, são o quê? Microvilosidades. Especialização. Tem outro tipo de especialização, chamada, por exemplo, de zona de oclusão. O que seria essa zona de oclusão? Ela serve para vedar as laterais das células, tá bom? Fazer com que as células laterais, as células do intestino delgado, elas sejam vedadas, para não permitir, impossibilitar a passagem de substâncias pela parte lateral das células, fazendo com que as substâncias passem principalmente por essa parte aqui, ó, da membrana plasmática, essa parte de cima, que é aquela que tem contato com o meio externo, tá bom? Então, impossibilita, dificulta a troca de substâncias entre as partes vizinhas de uma célula e outra. Da mesma maneira, há essa zona de oclusão, que é como se fossem filamentos proteicos, é como se fossem costuras, tá? Que ocorrem entre as membranas plasmáticas de uma célula vizinha e outra, para impossibilitar, dificultar o transporte, a passagem de substâncias entre essa parte lateral da membrana plasmática de uma célula e outra. Porém, algumas substâncias podem ser passadas, tá? E vão ser passadas através de junções comunicantes. Então, na membrana plasmática lateral, em partes específicas da membrana plasmática lateral, vai ter poros que vai permitir que só que determinadas substâncias passem, tá bom? De uma célula para outra. Então, se tiver comunicação para a passagem de substância de uma célula para outra, só vai, lateralmente, só vai passar através dessas junções comunicantes, através desses poros. Isso daí são o quê? Especializações da membrana plasmática, tá bom? Que vai permitir essa comunicação entre as células. Outro tipo de especialização da membrana plasmática são os desmossomos. São proteínas, tá? Que vai permitir que, por exemplo, as células epiteliais, elas possam se unir com essas células que estão aqui embaixo, musculares, e fornecer maior resistência, tá bom? Maior adesão das células epiteliais com as células musculares, que estão aqui, no caso, compondo esse intestino delgado, as células do intestino delgado. Tá bom? Algumas lesões musculares, por exemplo, como contusões, envolvem o rompimento desses filamentos proteicos que fazem parte da membrana plasmática. Então, eu quis mostrar para vocês a caracterização das membranas plasmáticas, como elas são formadas, os principais componentes da membrana plasmática, a função da membrana plasmática e as especializações que essa membrana plasmática tem para algumas células. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente continua falando especificamente do transporte que vai ocorrer entre essas membranas plasmáticas, entre a membrana plasmática do meio externo para o meio interno, do meio interno para o meio externo, tá? O tipo de transporte, se vai ser ativo, se vai ser passivo, com gasto ou não de energia, o tipo de substância que vai conseguir atravessar essa membrana plasmática. E depois, para finalizar o capítulo, a gente vai falar de outros tipos de envoltórios celulares. Então, o envoltório celular que eu comentei hoje é membrana plasmática. Eu espero que vocês tenham entendido, mas vocês já sabem que qualquer dúvida podem entrar em contato com a Pro aqui, que eu estou disponível para tirar a dúvida de vocês. Façam um exercício, me mandem ou por meu e-mail, tá? Que eu vou colocar lá na plataforma,
ou dúvidas, lá na própria plataforma vocês podem mandar o exercício, algumas pessoas já estão me mandando, então fiquem à vontade para tirar dúvidas comigo, estou disponível, tá bom, gente? Ó, um beijo e até nossa próxima aula.